A gente vai. Cauê trouxe um ponto, eu até já virei o quadro para isso, né? Lá embaixo a gente tem os próximos 3 jogos de cada um, mas focando na próxima rodada, que é uma rodada totalmente diferente dessa 21ª, onde era toda marcada por confrontos diretos. Como o Caio já disse, a gente tem Mirassol em casa contra o Botafogo. Santos fora, mas em São Paulo, em Campinas, contra o Guarani. Novo Horizontino em casa contra o Ituano. América Mineira em casa contra a Chape. Detalhe, a Chape joga melhor fora do que em casa. Isso contra a Chape, isso nem conta tanto. Tá? E aí eu não sei se a gente coloca, por exemplo, Sport em casa contra Curitiba. No atual desenho do Curitiba... Mas a vitória contra o Brusque pode ter animado, né? Pode ter animado, mas o futebol foi horroroso. Sendo horroroso. Horroroso. E o Ceará tem um com o CRB que também, por mais que o CRB esteja muito mal, mas pro cenário do Ceará... Não, o cenário do Ceará é muito complicado essa rodada. Então, assim, vamos lá. Os 4 primeiros têm 4 jogos fáceis. Isso ninguém discorda. Certo? Os 4 primeiros têm 4 jogos. Melhor do que isso, não tem, pô. Não tem. Os 4 primeiros têm 4 jogos fáceis. Porque, vez ou outra, o campeonato já permitiu acontecer essas Claro, acontece. Tô dizendo que são 4 vitórias. O Guarani tem jogado bem ultimamente. O Guarani é bonzinho. Eu já falei isso algumas vezes. O Guarani é bonzinho. O Guarani é muito melhor do que tem de ponto. É muito melhor que Brusque, é melhor que Curitiba, é melhor que Chape. Mas se atrapalha demais pelo caminho. Mas vamos lá, são 4 jogos fáceis, minha gente. A gente não pode. Mas é chatinho. É fácil, mas o jogo do Santos é chatinho. Pô. É chatinho em Campinas, eu também acho chatinho. Mas, vai ter uma movimentação lá diferente, vai lotar o estádio lá. Ok, mas vamos lá. Pelo que se tem para ter, são 4 jogos bons. Sim. Certo? O 5º lugar, que é o Vila Nova, tem um jogo chato contra o Operário em Ponta Grossa. Chato. O jogo do Sport, ele é regular. Você tem o peso do Curitiba, camisa. Mas joga em casa, tem a obrigação de vencer. Tá? Então, é um tipo de rodada. Aí, por exemplo, o Avaí, que está atrás do Sport, tem o Paysandu em casa, que também é um bom jogo para se ter. O Paysandu fora de casa. E o Goiás aí o Goiás pega o Brusque em casa, que também é um bom jogo para se ter. Tá? Ou seja, dos 8 primeiros, 7 tem um bom desenho de vitória. 7 tem um bom desenho de vitória. O que forma uma... Exatamente. O que forma uma rodada, como eu falei, oposta à rodada anterior, né? Oposta à rodada anterior. Pagamento de luz, Fred. É pagamento de luz. E aí é o problema. Para quem vem jogando mal, como o Sport, fica numa ameaça maior. Não é que significa a derrota. É que você talvez tenha mais dificuldade. E aí você olhando para a turma de cima, que esteja mais na frente, talvez a dificuldade seja menor de converter essas vitórias. O fato de jogar depois de todo mundo eleva a pressão, né? Mas também deixa mais claro o cenário, né? Do que você precisa. Do tamanho do buraco que você pode estar entrando, né? Ou da janela que se abriu. Mas hoje a perspectiva é do buraco. Da obrigação de se vencer e de não poder tropeçar para você não enfiar o clube num cenário muito complicado. Isso. Dos 7 jogos, os 2 com um grauzinho ali de dificuldade maior, para mim, é Guarani e Curitiba. E dos 2, qual é o pior? Curitiba. Eu acho Curitiba. É o Curitiba. Ponto. É o Curitiba. Joga mal, mas é o Curitiba e vem de uma vitória. Mas e aí a gente também... Tu assistiu o jogo, não assistiu? Assisti, horroroso. Eu vou colocar Curitiba, mas não é só pelo Curitiba, não. É também pelo próprio Sport. Isso. Porque assim, eu confio mais no Santos do que hoje no Sport. Eu também. Eu também. O Sport tem dado mais margem para se desconfiar desse jogo. Tem. Guilherme, se o Sport leva um gol, se o Sport leva um gol, como levou do Novo Horizontino, não precisa ser do mesmo jeito, né? Com 14 segundos jogando a bola para dentro da barra. Mas se levar um gol, fica muito distante a reação. O time está desencaixado. E aí, para esse jogo especificamente, eu não sei o que Guto vai buscar. Eu acho que Guto errou na
na forma muito rápida com que ele cortou o cordão umbilical do time de Sosso. E repito, o jogo contra o Santos, e aí talvez, sabe, eu tenho pensado muito nisso. Eu acho que o jogo contra o Santos ter sido o primeiro jogo de Guto foi a pior coisa que podia acontecer. Porque no jogo contra o Santos na Vila Belmiro, cabia fazer o que Guto fez. No jogo contra o Santos na Vila Belmiro, cabia fazer o que Guto fez. Porque, em tese, é o jogo mais difícil de toda a Série B. Você vem com um time com problema, você coloca, dá uma chance a um volante ali, que era o Luciano, você faz a composição, e aí o cara foi razoável contra o Santos, foi a melhor partida dele, foi aquela contra o Santos, marcou, fez o básico ali, feijão com arroz. E aí o Sport vem para o jogo contra o Amazonas, faz 25 minutos excelentes, desliga a chave, essa chave não ligou de volta. Essa chave não ligou de volta. O Sport mereceu perder do Amazonas, o Sport mereceu perder do Vila Nova. Ganhou do Amazonas porque a bola entrou. Tá? E aí, qual é a minha preocupação para essa quinta-feira? É que o Sport tem um desfalque. E, na verdade, para mim, esse é outro problema que o Sport atravessa em relação ao planejamento nesse momento da temporada. Que o Sport trouxe Guto. Guto jogou uma conversa de continuidade que não pratica. Foi rompimento mesmo. E o elenco não está compatível ao perfil de Guto. Esse talvez seja o maior problema agora. Por quê? Porque o Sport quinta-feira sem Felipe vai como? Não é absurdo um desenho com Luciano e Fabinho em campo, pô. Aí, meu irmão. É bem a cara dele. Aí tem que ser inteligente. Com todo respeito, tem que ser inteligente. E ele é inteligente, tem que ser inteligente também. Assim. A coletiva dele pós-jogo em Goiânia era entendendo a chateação do torcedor, que as coisas não deram certo e tal. E assim, ele tem que entender, assim, imagino eu, de que as portas dessa chateação. E assim, se a dupla de volante for Fabinho e Luciano, o Sport vai poder errar um passe, Fred. Exatamente. Estou dizendo aqui, o Sport vai poder, não é levar gol, não. Não vai poder errar um passe, porque não vai ter. Se não fizer o começo de jogo que fez contra o Amazonas. Não vai existir. Não vai, veja, se a dupla de volante. Eu não acho que vai ser, não, porque eu acho que ele é inteligente o suficiente para não fazer isso. Mas já que você trouxe o debate aqui, se a dupla de volante for Luciano e Fabinho, o Sport errar um passe, acho que o clima já vai ficar. A atmosfera vai ficar chata. E como não ser, Cauê? Fala. E essa afirmação que tu fizesse, Fred, para mim ela não prevalece, não. Que é. Eu entendo quando tu fala isso, que é o elenco, ele não está ajustado para o treinador, para Guto, no caso. Não tem volante, sendo muito direto. Não tem Mas volante. eu acho que o elenco ele não está ajustado. Volantes no elenco. Tem 7 volantes no elenco, mas nenhum com as características dele. Mas aí eu acho que é qualidade. Enfim, eu vejo que o elenco não está ajustado para treinador nenhum. Que o problema é os volantes. Sim, todo treinador vai ter dificuldade. Concordo. Porque o Sosso, bons volantes, teria ajudado o Sosso. Ele se virava lá daquele jeito. Concordo. Colocava Felipe para fazer aquela saída de bola, mas se ele tivesse bons volantes, talvez ele usasse. Em algumas situações de jogo, talvez teria melhorado o trabalho dele. Então, para mim, não é só de Guto. Qualquer treinador que estivesse treinando no esporte, tá faltando bons volantes nesse time. Ficar trabalhando com o Luciano, Pedro Martins, ficar resgatando uns caras lá no fundo do elenco. Cauê, como não ser Luciano e Fabinho na cabeça de Guto, não é na nossa, não. Como não ser Luciano e Fabinho? É muito difícil não ser, Fred, porque as palavras de Guto pós-jogo contra o Vila, de chateação, para mim, reforçam que ele vai atrás de quem é de confiança dele. E aí é Fabinho. E todas as vezes ele vem deixando muito claro isso, que ele conta com o Fabinho, seja na lateral, seja fazendo um segundo volante, seja fazendo um falso ponta pela direita. Ele conta com o Fabinho. Então, quando ele perde essa peça, Felipe, e que ele não tem um outro primeiro volante para utilizar,
eu não consigo enxergar ele puxando o Pedro. Não consigo. Para fazer isso. Eu não consigo. O futebol de Luciano foi mal e nos últimos 2 jogos ele substitui Luciano como uma das primeiras substituições. Então acho que até ele não está satisfeito com o que Luciano vem apresentando. Mas ele vem colocando o cara porque talvez seja o menos ruim na cota que ele vem enxergando. Isso sobre o olhar dele. Então, o meu medo, eu acho que o Fabinho joga. Acho que o Fabinho, para mim, assim, é uma carta certa de usar. A minha dúvida é se ele vai com Fabrício de fazendo o segundo e fazendo o time um pouco mais aberto. Isso. Ou se ele mete Luciano e Fabrício. A minha dúvida é essa, mas Fabinho, eu tô cravando assim, porque Fábio Matheus ele não conta. Essa que é a verdade. Fábio Matheus não vai voltar para ser titular. Para ser titular, porque ia ser assim, pela forma como saiu naquele jogo e não ter levado para outro jogo, sim. Seria muito Porque estranho. Fábio Matheus e Pedro Martins, pensando no melhor que eles já jogaram, daria para escalar. Daria. Mas está muito longe do melhor que eles já jogaram. Né? Agora, Fábio Matheus, Guto já largou, que é um cara que tem potencial, mas não vem bem. Mas você podia tentar resgatar. E outro ponto que eu venho enxergando muito de Guto é isso. Ele parece que ele está meio que não está com paciência. A necessidade dele de convencer, de dar respostas, faz com que ele não esteja com paciência. Então o Fábio Matheus, para ele, já foi descartado. Ô, Cauê, qual é o tamanho do problema de Fabinho? Veja, Fabinho é um cara tá cansado. Primeiro, Perdeu força, porra. Perdeu força. Fisicamente, desde o ano passado, ele não entrega. Não entrega. E dá buraco. E é exatamente o estilo dele, Atos. Veja só, Fabinho na lateral direita não foi um problema. Não foi um problema. Porque ele ficou plantado. Porque ele ficou quase terceiro zagueiro. O que Então, tem acontecido é que Fabinho tem um perfil, tem um estilo de... Ele é muito parecido com o Fabrício. Isso. Em não guardar posição. Só que Fabrício aguenta 100% de ir, vir, se joga. De fazer a cobertura de si mesmo. E Fabinho não. Então, assim, se ele escalar Fabinho quinta, ele tem que dizer, Fabinho, vê só. Tu vai ser quase que um líbero. Tu vai jogar enfiado na terceiro zaga. Zagueiro. De terceiro zagueiro. E você não passa daqui. Aquela Exatamente. História do futsal de antigamente, que o parado... Pronto, O parado, você olhava pro parado, eu jogava na época de parado. Eu acompanho ele. Não Fred. passa do meio de campo, não passa do meio de quadra. É isso. Eu acompanho ele, Fred. Eu queria saber de Cauê, que ele conseguisse mensurar o tamanho do buraco que isso é, para dizer o seguinte: não é o caso de se cobrar a diretoria para tirar esse jogador. Mas já se cobrou. Atos não era para ter sido renovado. Um dos grandes problemas. A gente falou desde sempre. O maior erro dos pontos, a virada do ano. São as renovações. Não foi Alisson Cassiano, não, viu, que a gente apontou. Foi Fabinho. Alisson Cassiano deu demonstrações que dava para ser o zagueiro reserva. Fabinho, não. Fabinho, para mim, é a pior renovação do esporte. Porque todos os volantes são melhores que ele. Todos os volantes são melhores que ele. São. Eu não sei. Luciano, veja só, Luciano. Eu não vi o jogo contra o Vila, né? Foi muito ruim. E aí o resto ele tem trechos de jogo, porque ele sai muito rápido. Ele é o primeiro a ser substituído. Eu achei que ele foi bem contra o Santos, mal contra o Amazonas. E não vi o jogo contra o Vila, que disseram que ele foi mal, mas disseram que o Felipe foi horroroso também, né? Também. O problema de Fabinho, Atos, é que, infelizmente, para ele e para o esporte, nesse momento, o físico sabota ele. Não é que o Fabinho seja jogador burro, que... Ele já viu o Fabinho em bons momentos. É um cara que tem inteligência, que sabe jogar, mas faz tempo que ele não faz o primeiro volante, porque ele não aguenta mais. O físico não entrega a mais. Entrada dele no primeiro jogo da temporada contra o Amazonas criou um rombo no time. Um desastre. Um desastre, assim. Souza nunca mais botou. Tipo, ali Souza aprendeu. O problema, e aí eu faço até isso. Quando o Sport contratou o Guto, eu mandei uma mensagem pra pessoa ligada ao Sport, falei assim, tá escrito também, cuidado com o Fabinho. Foi a primeira
Mensagem que eu mandei. Eu disse, cuidado com o Fabinho. Guto vai usar Fabinho. Guto vai usar Fabinho. E a gente sabe que não dá. Mas Guto não sabe que não dá. Eu acho que ele até sabe, Fred. Mas Guto é aquele negócio. Quando você, qualquer um de nós, tá na merda, e Guto tava na merda no atual momento da carreira dele, você se agarra nas suas peças de confiança. Por mais que aquele cara, mas tu vai trazer aquele cara, porra, fulaninho vai dar um gás por mim, porque eu sei que esse cara comigo é foda. Tá mal, mas eu vou botar. Tá mal. É isso, pô. Ele tá se agarrando em Fabinho, mesmo sabendo que Fabinho tá distante de ser o Fabinho de 3, 4 anos atrás. João Vitor até fala assim, que ele não entrega desde 2021, não. Ele foi o melhor jogador do Sport em 2022. Ele foi bem no Sport em 2022. Ele foi muito bem. Foi o melhor jogador do Sport em 2022. Aí 23 que virou com muita lesão. Exatamente. Aí não voltou mais. Então, assim, Cauê, eu sinceramente, e talvez seja até uma ilusão minha, eu espero que Guto contra o Curitiba, na escalação, dê um passo à frente, sabe? A ausência de Felipe, a situação de Fábio Matheus, para mim, obrigam o Sport a ser ofensivo. E tem outros 2 problemas, Fred, que foram problemas que, quando estava começando o jogo contra o Vila, eu coloquei no Twitter e reforcei na live da gente que o Sport tá com 2 laterais. Depois de 1000 anos sem jogar. Então, assim, são esses balanceamentos que Guto no jogo contra o Vila não fez. Não fez. Perfeito. Ele não fez. Para mim, eu teria entrado com Dalbert e não com Cariús. Veja só, era Dalbert e Fabinho ainda. Era mais um jogo com Dalbert e Fabinho. Exato. Quantos jogos Dalbert não é um gênio da bola. Dalbert, para mim, é um cara super estabanado com seus problemas. Mas veja, fez vários jogos que, ok, nota 5 ali. Não, o Sport não poderia criar uma crise para si. E criou. O Sport não poderia ter dispensado o Rosales. Pô. Não faz o menor sentido. É isso que não faz o menor sentido. Então, não faz o menor sentido. O Sport queimou, saiu. Tem que deixar o Lucas Ramon sair. Isso mais lá atrás. Mas esse cara foi ele que saiu. Ele não tem o que fazer, não. O jogador que chegou e... Então, você criou um sério problema contra o Vila. E aí você volta para o jogo hoje com o Curitiba aqui. Você vai conseguir que esses caras aguentem jogar? Ou vai ser porque qual é a questão que eu vejo, sabe? E eu sempre vejo muito futebol dessa forma. Tem todo mundo à disposição na frente, pô. Sim. Tem Barleta. Tem Lucas Lima. Tem Titi Ortiz. Tem o Elton Silva. Tem Lene Lobato. Tem Zé Roberto. Coutinho. E tem Coutinho. Tem todo mundo. Mas o problema é que o olhar de Guto hoje, como é da sua carreira, é a defesa. Então ele vai tentar fazer esse balanceamento com que ele acha que vai expor menos. O problema é que ele nem esse balanceamento com essas peças... Porque para mim era Titi Ortiz, que aguenta ajudar de volante. Lucas Lima também aguenta. Fabrício aguenta. Para mim é o Sport de Sosso. Sim, mais próximo do Sport de Sosso. Fred, deixa eu te fazer uma pergunta. Esse jogo do Curitiba, como visitante aí que ele ganhou, ele era um time lá atrás? Assim, o gol foi no primeiro tempo? Como é que foi? Foi no primeiro tempo. Veja só, o jogo foi... É um visitante que não era visitante porque o Brusque joga... Não está jogando em Brusque, não. Né? Tinha mais torcedor do Curitiba. Esse jogo está sendo no estádio Hercílio Luz. Esse foi no campo do Avaí. Isso já jogou o do Sport, acho que vai ser no Hercílio Luz, que também não está podendo jogar em Brusque. Esse foi na ressacada. A torcida do Curitiba era dominante no estádio. Invadiu, e foi um jogo cabra safado o jogo. Um golzinho cabra safado. Detalhe, o Brusque não teve um gol anulado no milímetro. Não fazia nem contra-ataque, é isso? Fazia nem contra-ataque. Não. Veja, foi um jogo então, realmente tem que ser um time mais ofensivo mesmo, não tem muito o que pensar. Tem que ser. Até porque, se deixar, por exemplo, qual vai ser o calo para o Sport? Se não marcar Lucas Ronier, apesar de ser um jogador que tem suas variações de regularidade, vai destruir o lado esquerdo do Sport. Porque é um menino que dribla, que parte para cima, aí você tem Castan lento, e um péssimo momento individual, aí você vai botar Cariús, que fisicamente não está bem. Então, assim, são esses recortes que o treinador precisa enxergar, que ele não enxergou contra o Vila, que o forte do Vila
era justamente o jogo nas pontas, um jogo nas laterais em cima ali, o jogo nas riscas dos dois lados, fazendo cruzamento de que sai de um canto a outro, pô. Aí ele O placar justo do primeiro tempo lá era 1-0 pro Vila mesmo? Não, o Sport perdeu um gol Não, inacreditável. eu vi, o gol eu vi. Mas pro volume de jogo era. O Vila Nova Mas ficou pelo volume, o Vila Nova era Só para teve estar aquela ganhando. finalização, só teve aquela finalização. Exatamente. Ia ser Sport aquele resultado do Guto, às vezes. O Sport foi morto. Foi um jogo que o Sport muito assim, mal. Eu vi recorte, tava travando muito, eu vi mínimos recortes. Não segurava a bola nem mal. muito tempo. É porque assim, nos recortes que eu vi, foi horroroso. Foi Fred, horroroso. o Sport tentou horroroso. 23 lançamentos no primeiro tempo. E não conseguia nem Sabotou o ficar com a bola. Fabrício. Ele Não teve sabotou meio o campo, não. Fabrício. Era pegar a bola na zaga e lançar lá pra frente. Matou as laterais do Sport. Foi até vergonhoso. Um jogo tão simples. E a pessoa Pois é. caindo no jogo desse. Não, Meu irmão, foi um jogo maravilhoso, o Sport ganhou o jogo. Henrique Almeida se tornou um atacante útil pra caramba nesse jogo. É. O cara olha assim, tava- tipo, o cara participando de jogada ofensiva. Eu tava tão puto que tanto Twitter usou esse termo. O Sport foi menino. Foi menino. Porque o Vila joga daquele jeito, pô. E eles iam explorar as duas pontas e laterais. Porque ele já joga assim. E aí o que foi que o Guto fez? Pô, vou dar uma brecha. Jogador sem ritmo. Sem ritmo, pô. É. Sem ritmo. E o Wellington Um Silva. há um ano também- e outro há 8 meses, pô. E o outro jogador que teria para ajudar. Mas você reforça as ajudas, né? Era o Wellington Silva, que também não jogou no ano, pô. Então, assim, Luciano que é lento, Meu Felipe Deus. que é lento, então as coberturas não existiam, pô. E lógico, isso ia acontecer. Aí Castanha é lento, Alisson é menos lento. Mas assim, você tem um time propício para dar merda. E foi isso que aconteceu. E ele simplesmente, com essa escalação dele e a forma de jogar, ele excluiu o Fabrício do time. Porque o Fabrício fica numa zona morta que ele não pega na bola. E quando pega, ele não é o cara habilidoso, pensativo, que vai enxergar, fazer a grande tabela, não. Ele pode até fazer uma bola ou outra, mas ele é um cara vertical. É o cara para conduzir a bola saindo de trás. E não jogar como um 10, como um meia armador, como um cara fazendo quase uma ponta esquerda, muitas vezes. Então, assim, a leitura de jogo de Guto foi absurda. E o medo é que, o que é que ele vai fazer contra o Curitiba? Quando sai uma peça que é Fábio Matheus tem a menor chance de jogar. Eu acho muito difícil. Seria muito estranho. difícil. Seria muito estranho. Eu acho que ele vai de Fabinho. Acho que ele vai. Eu acho que ele vai. Eu acho que ele. Veja só, eu acho que ele vai soltar o time. Eu acho que ele vai soltar o time. Eu acho que ele só vai com um. Eu acho que ele vai soltar o time. Não, mas se ele for com Fabrício e Fabinho, são dois. Tudo bem que Não, quando eu digo um, é o que eu falo. Veja só, eu chamo Fabrício de Fabrício. Fabrício é um elemento Genérico. peculiar em campo. Coringa, Eu não conto o Fabrício como volante, não. Para mim, que eu chamo dois é Felipe e Luciano. Quando é um só. Então, para mim, o Sport de Souza jogava com um volante só, que era Felipe. Eu acho que... Agora, talvez ele prenda mais Fabrício. Mas eu acho que ele vai ceder um pouquinho. Tá? Ele botou Titi Ortiz no final ali. Entrou bem até. Eu acho que ele vai... Eu acho que, assim... É o que Cássio falou também. Guto não é burro, não. Se ele for com Luciano e Fabinho, a torcida não aguenta 10 minutos. Ele pode não ser burro, mas ele é um pouco apaixonado por uma galera. Mas dá confiança. Não... É foda. Agora, tudo é o posicionamento de Fabinho. Veja. A grande questão é, se ele for de novo, com os dois laterais zerados de minutagem... Aí ele vai voltar atrás, não. E Fabinho, tudo bem, o jogo fora de casa te ajuda, né? Te ajuda de alguma maneira. Te ajuda. Agora, tem que ver como é que vão ser esses contra-ataques. Veja, os dois laterais ele vai, Cauê. Se ele botou lá, agora tem mais volta não. Agora são esses caras daqui pra frente. E é outra coisa. Eu acho que tem que ser também, viu, Cauê? Eu acho que tem que ser. Eu prefiro agora, já nesse jogo, Jacariús e Plácido. Mas não sei se eu entraria com o Filipinho. Pronto, uma das possibilidades que ele pode é fazer a dobra com o Filipinho, né? Mas, pô, lá na frente tá cheio de gente, Cauê. Mas tu não sabe como é Guto, pô. Tu não sabe, eu tô no meu olhar, não. Eu tô no olhar de Guto. E assim, aí ele pode até começar. Aí faz 1-0, aí ele volta para essa formação aí, Cauê. A minha formação, do meio para frente, seria Fabrício, Lucas Lima, Ortiz, Lucas Lima e Ortiz meio que revezando o meio com a esquerda, Barleta na direita e Gustavo Coutinho. Pra mim não tem mistério, velho. Não, pra mim é com um a mais aí, Cauê. Pra mim é com um a mais.
Eu acho que tem que ceder. Mas talvez eu esteja sendo iludido. Eu acho que... Veja, se ele for é porque ele está perdido. E está perdido já assim. Não acho não, cara. Eu não acho não. Guto não vai abrir as bolas de confiança dele, o sistema defensivo dele mais resguardado. O meio de campo ele abriu nos 3 jogos. Só que demorou a fazer. Ele abriu nos 3 jogos, mas demorou. Mas contra o Santos ele não abriu. Não, contra o Santos não abriu, não. Contra o Santos não abriu, não. A janela se abriu para a vitória e ele ficou com medo. Mas contra o Amazonas e contra o Vila Nova ele abriu. Mas veja. Precisou. Mas eu acho que precisa. Meu ponto é esse, eu acho que precisa. Mas ele ficou com o volante só no jogo contra o Amazonas. Ficou. Mas tirou ficou Fábio. Fabrício no volante, né? Sim, Fabrício eu não conto não, pô. Mas veja, Fabrício volta, pô. Fabrício é um volante. Mas aí nem Souza abria, pô. Souza não ficava só com o Fabrício, não. Não, Souza às vezes tirava o primeiro volante, recuava, pronto, algumas vezes. Felipe foi o zagueiro. Mas aí também, quando ele fazia isso, ele estava errado também. Aí quando já era por desespero total, né? Porque, e às vezes ele tirava Fabrício e ficava só Felipe. Veja só, a gente precisa de um meio tempo, porque a gente tava lembrando o dia desse. O jogo contra o Avaí mesmo, assim, não botou um volante, o time com 8, porra. Trocava atacante por atacante, levou o gol, partiu pra cima, faltando 3 minutos, pô. Tem umas coisas que passaram assim também, que a turma não gosta de lembrar. Mas assim, meu time com 8 em campo, não botava um marcador no time, meu irmão. Saía volante, saía atacante e entrava atacante. Ele não fez o que ele fez com o Curitiba, que pra mim foi um dos melhores jogos. Exatamente. Curitiba, Ceará, ele foi super bem. A gente disse isso algumas vezes.